Rescaiará a todos, estamos aí em mais uma aula do curso de xamanismo. Hoje é a 15ª aula, seria a última aula do caminho de Naruê, né, do caminho da Terra. Vamos ver se eu consigo fechar, né, aí já o caminho, porém não vai terminar o curso, vou continuar ainda passando para vocês sobre algumas informações, me aprofundando aí em alguns temas que eu acho interessante. Então hoje eu vou fazer o fechamento de matéria do caminho da Terra, tá? E hoje eu tenho que falar para vocês sobre as raízes, que é o que eu fiquei de falar no último vídeo e não falei. Vou falar também sobre os tambores ancestrais e a ancoragem. Então vamos lá. Mais uma vez, Rishikayará. Bom, vou começar a falar sobre as raízes. As raízes são muito utilizadas, né, dentro do xamanismo, porque como a gente usa as ervas, né, as plantas, a gente usa as plantas como um todo. Cada uma delas traz aí uma energia muito específica, né, relacionada a alguns elementos. Então a gente tem as flores, por exemplo, todas elas estão relacionadas com as emoções. Então elas estão relacionadas com o caminho da água, o caminho de Inayá, pois as flores são consideradas a representação das emoções da natureza, as emoções divinas. A gente tem aí o caule e as folhas que trazem a questão de fluência, né, da vitalidade e tudo mais, que estão associadas à expansão, estão associadas ao elemento ar. E a gente tem as raízes, que estão relacionadas ao elemento terra. Porém, nós temos vários tipos de raízes, né, que tem até alguns termos técnicos, que hoje eu não vou me aprofundar aí nos termos técnicos, vou falar mais para vocês mais de uma maneira visual mesmo, né, que daí dá para entender que cada uma delas traz, além da terra, traz a energia de um outro elemento. Um que é bem visível é a questão das plantas aquáticas. As plantas aquáticas, a Vitória Régia, por exemplo, a gente vai ter ali as raízes, elas se desenvolvem em plena água, né? Então a raiz ela vai retirar os nutrientes para alimentar a planta. Então, a raiz da Vitória Régia e de todas as demais plantas aquáticas, ela vai trazer uma força de fixação, né, de firmar as energias, de aterrar as energias, de equilibrar, porém, vai também fazer isso justamente no campo das emoções, que estão relacionados com o elemento água. Então, aqui a gente tem uma junção terra e água, então a gente consegue trabalhar terra e água ali no indivíduo. E aí como pode ser utilizada essa raiz? Em pó, pode ser utilizada para colocar num cantinho, para jogar sobre o paciente, né, assoprar, né, no paciente, no ambiente. Pode ser colocada a raiz num banho, né, e por aí vai. Tem vários usos aí dessas raízes. Outra raiz é a raiz que a gente chama aquelas raízes mais profundas, né? Então aquelas que têm a tendência a serem bem profundas. Árvores muito grandes têm a tendência a terem essas raízes mais profundas. Quanto maior, né, mais alto aí é o vegetal, a tendência é que também o contrário aconteça, né? O que a gente tem aqui para cima, a gente tem aqui para baixo com as raízes. Essas raízes mais profundas, elas já vão trazer aí uma energia muito terra. Então você também utilizar um pedacinho dela em pó, num banho, né, como um amuleto, vai trazer energia total de fixação, de firmeza aí das energias em todos os sentidos. Né? Então em todos os sentidos mesmo. Nós temos aquelas raízes que entram e saem da terra, ou até aquelas que são consideradas as raízes aéreas, né? Que elas saem do meio do tronco, né? Elas não ficam só abaixo ali da terra. Essas vão trazer energia tanto de terra quanto de ar. Então vão tanto expandir as energias, quanto vão também enraizar e fixar aí todas as energias de todos os campos, de todos os corpos. Tá? Então, ou seja, para a gente entender, né, então qual a vibração daquela raiz, é só a gente enxergar na natureza como que ela se desenvolveu. Quais os elementos que ela entrou ali em contato. Né? Com certeza, plantas que se desenvolvem no meio entre pedras vão trazer aí, seja também qualquer tipo de raiz, vão trazer
a energia do elemento fogo também. Ou seja, vai limpar, transformar e fixar, né, enraizar todos os campos, todos os corpos, tá? Deixa eu ver, de raiz, não lembro agora mais que eu posso falar. Qualquer coisa vocês mandam aí comentários ou façam perguntas no grupo do Zap, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre tambor, que eu acho que é bem legal falar sobre tambor. Tambor que é um elemento super xamânico, é um instrumento muito... é símbolo, eu acho que de xamanismo. Principalmente quando a gente vai para o xamanismo celta, né, o xamanismo nórdico, o xamanismo dos norte-americanos, eles têm muito o uso de tambor, né, ainda mais quando a gente fala de da raça vermelha. Se a gente pega aqui nas Américas, né, as raças vermelhas, os indígenas, nós vamos ter no norte, né, da América, eles têm um uso muito aprofundado de tambores. Já na América do Sul não tem, né, eles vão usar a percussão de outras maneiras, né, batendo, né, então madeiras, batendo em coisas ocas, né, em cabaças ocas e tudo mais, porém não tem a concepção de tambor como é utilizado na América do Norte. Né, já os índios, né, da América do Norte têm a tendência a utilizarem muito os tambores de vários tamanhos. Então tem desde tambores bem pequenininhos até tambores gigantes que precisa de uns 4, 5 índios batendo ao mesmo tempo, que é bem legal, é muito louco. O tambor, né, então dentro do xamanismo, ele é reverenciadíssimo, ele é um grande... ele cria, né, um grande vínculo entre o céu e a terra, né? Ou seja, o plano físico e o plano espiritual. É até interessante pela questão da batida, né? Lembra quando a gente abre a roda de cura, né? Quando a gente está lá no centro da roda, a gente coloca a maraca para cima e traz ela para baixo, ou seja, trazendo as energias sutis, né, para o plano físico, para o plano terra. O tocar, né, tambor, também tem muito esse movimento, né? Então você segura ali o tambor e você está batendo como se estivesse trazendo essa energia divina que bate ali no couro, ali na pele, e essa energia sutil, essa energia espiritual, ela se dissipa, né? Então ela vai percorrer todo o ambiente em forma de som, em forma de vibração. O tambor, ele então vai auxiliar, né? Porque como ele cria mesmo essa vibração ela repercute nos nossos corpos, nos nossos campos, ela modifica, né, então a nossa frequência cerebral, ela pode até modificar a frequência cardíaca, e que é muito interessante. E aí ela ajuda, né, então o tambor ali ele vai ajudar, vai ser um auxiliador, né, para que você entre em transe. Por quê? Você vai ficar sob a influência de uma determinada frequência. Então fica tum 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 tum. Essa frequência, então ela fica naquela batida contínua, né? Você tem que ficar entre 5 a 10 minutos para sentir aí uma diferença de vibração cerebral, né? Não é instantâneo, não é rapidinho, bateu e já modificou. Não, o cérebro vai se adaptando, né, ao meio, né, em que ele está. Então, conforme você vai batendo numa mesma frequência, essa frequência ela entra lá no cérebro e o cérebro começa meio que a se organizar de acordo com esse estímulo que ele está sentindo. E aí, com isso, há uma transição de frequência cerebral, que a gente chama de transe, e você, então, tem facilidades, porque normalmente você vai ficar num estado mais relaxado, né? Porque como essa vibração é uma vibração grave, né? Não é aguda, ela é grave, então o som grave ele vai dar um relaxamento no corpo, um relaxamento nas células, um relaxamento nas frequências cerebrais. Com isso, você fica num estado de pré-sono e aí facilita as viagens espirituais, as viagens astrais, as projeções, as meditações. Então, por isso que ele é bem difundido, bem utilizado dentro dos rituais xamânicos. Tem gente que não consegue enxergar xamanismo sem ter ali um tambor. Na nossa tradição, tambor a gente chama de guarará. Né? Então, guarará seria que a gente pode traduzir tanto quanto a sabedoria, que vem de quá, né? Quá, que é sabedoria, ará, que seria luz e luz. Né? Então, seria a luz da sabedoria que ilumina, né? Ou que solta a luz.
Ou como pode ser também Kwá, que a gente chama de buraco. Né? E esse buraco é um buraco que preenche, né? Então ele é preenchido de luz. Né? Então, queira ou não, né? Ali é um portal, né? Todo tambor é um portal, é um buraco, que ao você bater, né? Você está então ativando aquele portal, está expandindo ali os portais, preenchendo de luz. O tambor, então ele tem que ser muito respeitado. Né? Então o tambor não é qualquer... Assim como todos os nossos instrumentos xamânicos. Né? A gente também não pode menosprezar os outros instrumentos dentro do xamanismo. Todos eles têm que ser reverenciados, todos eles têm que ser muito bem cuidados, né? Bem manipulados, com muito carinho, com muito cuidado. Criar um vínculo, né, profundo e forte com cada um deles, porque eles são continuação do xamã. Né? Então todos os nossos instrumentos são continuações do terapeuta. Então a gente tem que cuidar como a gente cuida de nós mesmos, até para ter essa afinidade. Mas o tambor ele tem algumas coisas, algumas regrinhas, principalmente pela questão do couro. Né? Então o couro ele requer aí alguns cuidados para que para que você não perca aí o tambor, para que o tambor não se estrague. Por exemplo, tem que hidratar esse couro de tempos em tempos, não pode deixar direto ao sol, também não pode deixar num lugar muito abafado, úmido, porque vai proliferar ali algumas bactérias, algumas coisas ruins, ele vai ficar fedido. Ele vai, né, tem a tendência dele ficar mais frágil, vai rachar com muito mais facilidade. Fora da madeira também. Tem madeiras que também começam a apodrecer, então vai começar a afrouxar, né, e vai começar a desafinar ali o seu tambor. Então tem que ter muito cuidado aí com ele. Você pode passar ervas, pode pitar, pode abrir roda, né, de cura e colocá-lo ali para receber as energias do elemento que você queira. Né? Então deixa lá, ele vai receber todas essas vibrações. Você pode fazer o ritual do sol, pode fazer o ritual da lua, só lembrando que não pode ficar direto no sereno, nem direto no sol, que é para ele não estragar com facilidade. Tem muita gente que acha bem bonita aquelas capas, né, e coloca os tambores lá dentro. São bonitas mesmo, mas dependendo do material, o tambor não respira. Isso também é ruim porque ele vai acabar estragando com facilidade, vai acabar ressecando. Então tem que ver muito como vai ser o seu uso, tem que ver muito como vai ser a procedência, né, desse tambor, porque a gente tem vários aí tipos de tambores, desde aqueles feitos com madeira caríssimas até aqueles feitos de MDF. Né? Então depende muito. O que é importante, né, para você tem que se afinizar com o som. Tá? Então não é com o formato, não é com as cores, é o som desse tambor que tem que se afinizar com o seu ser. Até porque o tambor ele vai representar o coração da Mãe Terra. Né? Então ele representa o coração dentro do ritual xamânico. E então tem que te agradar. A batida é a batida que tem que agradar você. E não o formato, né? Não a pintura que ele tenha, nem nada. Tem uns muito bonitos. Lembrando também que eles não podem ser vistos só como objetos de decoração. É bem legal, você tem um tambor, você tem lá você tem lá na sua sala, né? Então uma sala étnica e tudo mais, tem um pouquinho de cada coisa, legal. Coloca, mas não deixa que as pessoas fiquem colocando a mão e tudo mais. Falam-se, né, para evitar usar o seu tambor, né, então o medicinal, como decoração. Mas você pode ter um outro tambor como decoração, tá? Não tem problema nenhum, não é pecado nenhum. O tambor não vai se revoltar, os grandes espíritos também não vão se revoltar quanto a isso. Até o que mais importa dentro do xamanismo é a intenção, gente. É aquilo que está no coração ali do terapeuta, ou que está no coração ali do xamã. Né? Nessas horas, as teorias, vem tudo por terra, tá? E aí a gente tem algumas dicas. Se você quer relaxar o paciente, né? Então se quer um relaxamento, são batidas mais devagar, né? Se você quer dar uma agitada, você percebe que a pessoa precisa, né, soltar aí alguns demônios, então tem que ser aquela mais agitada, uma coisa assim mais frenética, que é para trazer mais uma sensação de catarse, né? Então de expurgar aquelas energias negativas. Já volto para a segunda parte aí da 15ª aula.